A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional, 1 Coríntios, capítulo 6. A minha voz às vezes pode falhar um pouco e às vezes incomoda um pouco, mas vamos lá, eu vou ler. Hoje o Senhor me deu a primeira parte do capítulo 6, que é do versículo 1 ao versículo 11, e é sobre isso que eu vou discorrer em um outro momento, em um outro dia. Eu falo da parte seguinte, conforme o Senhor me orientar. Sempre quando eu trago uma mensagem, é sempre de acordo com o que o Senhor trabalha comigo, fala comigo no dia. Então vamos lá. Paulo censura o litígio entre os irmãos, né? Paulo censura as desavenças, a inimizade entre os irmãos. Eu vou ler. Versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Paulo está perguntando, não há nem somente um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Às vezes a gente acha que, né, porque está vendo coisas erradas aqui na 1 Coríntios 6, né, Paulo ele vem discorrendo sobre isso. Olha, Deus tem os santos julgarão o mundo com o Senhor, julgarão até os anjos. Será que não tem somente um sábio entre vocês que possa julgar a causa, essa desavença que está havendo entre os próprios irmãos? Tá havendo desavença entre os próprios irmãos em Cristo, né? Os irmãos da igreja. Está havendo desavença, não há apenas um sábio que possa julgar essa causa. Vocês levam para julgamento aqueles que são infiéis, vai levar para o juízo, vai levar a causa para o que está sendo injusto. E aí gera confusão, gera desavença, gera murmurinho, e aí gera uma coisa muito grande. Tendo um justo, ele está orientando aqui, olha, se tem um justo, vocês não têm um justo na igreja, não tem uma pessoa que está à frente, que possa julgar essa causa que está acontecendo para resolver, né? Porque tem que ser resolvido. A palavra do Senhor diz, se você tem uma causa contra o seu irmão, vá lá e resolva antes de oferecer sacrifícios ao Senhor. Seja qual for o sacrifício de louvor, o que seja, vá lá resolver com o seu irmão antes. Se não resolveu, chama 2 testemunhas, né? O Senhor, Ele quer que a gente resolva as nossas questões perante os justos, perante os irmãos, perante mesmo que seja uma pessoa sábia. Vai no pastor, pede orientação. Não vai criando murmurinhos, criando historinhas para aumentar a história. Ou então levar para fora da igreja, para um injusto julgar a causa. Olha só, fulano fez isso. E a pessoa nem está na igreja, né? A outra pessoa que você levou a causa. Olha, fulano lá da igreja fez isso comigo. O que você acha? Gente, não leve para fora da igreja. Leve para uma pessoa que o Senhor, o próprio Deus, colocou como a pessoa que tem que instruir ali. Então, assim, leva para o teu pastor, leva para o gabinete, conversa. Pastor, olha, está acontecendo isso. Conversa com seu irmão primeiro. Antes de levar para o pastor, resolve você e seu irmão. Se não resolveu você e o seu irmão, né, o irmão que você está com desavença ou que criou a desavença com você, vai os dois para o pastor, porque aí o pastor ajuda a entender a causa, que às vezes é uma coisa tão simples, né, que o olhar de uma pessoa uma pessoa sábia, um santo do Senhor que está debaixo da orientação de Deus, vai resolver o problema num instante, vai dar a orientação que Deus dá, que o Senhor quer que dá. Mas não, a pessoa leva para o injusto. Paulo está orientando nisso, olha, não há nenhum sábio, não há ninguém que esteja
um santo para julgar essa causa? Vou continuar. Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Paulo já está avisando, olha, na verdade, ter falta com teu irmão já é uma falha já, né? Você ter inimizade com teu irmão já é uma falha. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está perguntando por quê. Em vez de você ter falta com teu irmão, por que você não sofre antes a injustiça? É melhor sofrer a injustiça e o dano? Paulo está dizendo, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Paulo está orientando, olha, é melhor a gente sofrer a injustiça e o dano do que a gente ser o causador da injustiça e do dano. E isso entre os nossos irmãos, entre os irmãos que o Senhor tem colocado no nosso caminho, na nossa igreja, para caminhar junto com a gente. O Senhor, ele não cria desavenças, murmurinhos, isso é coisa do inimigo. Toma cuidado com as setas que têm sido lançadas contra você para criar inimizade com teu irmão. Se tá criando inimizade, leva isso para um sábio da tua igreja, para o pastor, né, da tua igreja, aquele que vai saber orientar debaixo da orientação de Deus. Ok, versículo 10. Paulo avisa, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós estamos sendo justificados e lavados. Se você tem alguma inimizade com teu irmão, vá lá e peça perdão. Vá lá e busca resolver, porque o Senhor não recebe a sua adoração dessa forma. Você está adorando a Deus, enquanto isso está criando inimizades, criando burburinhos. Às vezes você está sofrendo, mas às vezes você pode estar sendo até o próprio o que está causando isso. Deus não se agrada disso. E esses não reinarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. O Senhor, ele já fez o ato de amor por nós, né? Ele se entregou e ressuscitou para que tivéssemos vida nele. E hoje podemos ser lavados por meio dele, também santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus que habita em nós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele nos orienta. E ele nos diz quando estamos errando. E ele nos diz a direção certa a tomar. Se está tendo desavença, vai lá e resolve com teu irmão. Primeiro vai com teu irmão conversar. Vocês dois sozinhos, sem falar com ninguém. Se não resolveu, leva para um sábio que Deus tem levantado como sábio na tua igreja, como uma pessoa que você sabe que o Espírito de Deus está nela, não um injusto que vai falar e vai criar mais inimizade, vai criar mais contenda, vai criar mais história. Leva para o teu pastor, leva para o gabinete, vai conversar para resolver essa história. É isso. Eu agradeço ao meu Senhor por ter me dado essa palavra hoje. Eu espero que você tenha recebido, eu recebi. Eu já fui confrontada por essa palavra. E nós que estamos sendo lavados e justificados pelo Senhor, nós temos que ser confrontados pela palavra e decidir, obedecer, fazer de acordo com a vontade de Deus.
Não seja quem está causando o burburinho, a desavença, quem está criando confusão. Mas se você está sofrendo, também vai lá, busca resolver. Leva para o pastor, busca testemunhas. Faz o que a palavra de Deus fala, sabe? Chama, vamos resolver isso. Isso está criando muita história, vamos resolver. Nós somos irmãos em Cristo. Temos que resolver isso. Deus não está recebendo a nossa adoração desse jeito. É isso. Resolva. Sempre sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Debaixo da graça e misericórdia dele. Peça orientação ao Senhor. Se você não sabe como resolver a situação, peça orientação a Deus, porque Ele responde às nossas orações e Ele vai te orientar. E busque alguém que seja sábio, que esteja debaixo da orientação de Deus, um pastor ou alguém do ministério ou alguma pessoa, uma mulher, né, de Deus, que esteja debaixo da graça e misericórdia do ministério, orientada pelo Espírito Santo, aquelas mulheres, né, que a gente sabe que são sábias, que são mulheres de Deus, que têm palavras que vêm do Senhor, para estar orientando nessas situações, para resolver isso, né, que não seja mais uma brecha para o inimigo agir na nossa vida, mas resolva essa questão em Deus, pedindo a orientação do Senhor e buscando aqueles que o Senhor colocou aqui na terra para nos ajudar nessas situações. E sempre em amor com teu irmão, sempre em amor. Amém. Até amanhã, pela graça e misericórdia de Deus.